Olá amigos, primeiramente sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aí do nosso curso da CTFL. Hoje é a segunda videoaula, vamos dar continuidade aqui. Hoje a gente vai ver aqui sobre o que é teste. Aqui a gente tenta, o sílabus tenta dar uma definição do teste mesmo, do que é teste, tenta dar bastante contextualização à pergunta. A gente vai ver aqui hoje um pouco do conceito, né, da definição do que é teste, as atividades de teste, os objetivos, e também a gente vai ver aqui um pouco a diferença entre depuração e teste. Na aula passada a gente viu por que é necessário testar, e hoje a gente vai estar vendo aqui o que é teste. Bom, indo para nossa definição de conceito, o sílabus ele diz o seguinte: diz que o teste não é só a execução dele, não é só a gente ter o nosso software ali pronto, já com as alterações que o codificador fez, e a gente realizar o nosso teste para ver se a alteração está ok. Ele diz que o teste é um pouco mais abrangente, a gente tem outras atividades. Não necessariamente a gente já precisa ter o projeto pronto para a execução do teste para que a gente consiga realizar outras atividades de teste. Por exemplo, a gente pode fazer um planejamento de teste, todo o nosso plano de teste, nosso cronograma também, e nem ter o programa ainda codificado para realizar essa tarefa. Então o teste ele tem outras atividades, tem outras funções além da execução do teste. O sílabus ele nos diz dessa forma. Por exemplo, a gente também pode estar fazendo uma análise, um levantamento dos itens que a gente vai realizar o teste, como que a gente vai realizar o teste. A gente pode criar os nossos casos de teste, fazendo toda a análise e modelagem, e para isso a gente não precisa estar com um programa com o nosso item de teste pronto para realizar a execução. Ou seja, o teste ele tem inúmeras outras atividades além da execução. A gente também, aqui no conceito, o sílabus ele diz o seguinte, ele diz também, ele fala aqui que o teste também inclui revisão de documentos, incluindo código-fonte e análise estática. Mais para frente, em outras partes do sílabus e do curso que a gente está fazendo hoje, a gente vai ver um pouco sobre teste dinâmico e teste estático, que fala um pouco sobre o teste realizado em documentos e o teste realizado em software também. Indo nessa linha de que o teste não é só a execução, a CTFL definiu algumas atividades que fazem parte do teste. Essas atividades, de acordo com a CTFL, elas são 5 atividades. Eu vou estar lendo aqui uma a uma, não vamos entrar em detalhes hoje de quais as responsabilidades, quais as atribuições de cada atividade, de cada uma dessas atividades agora. Futuramente a gente vai ter um vídeo exclusivo só falando dessas atividades e das atribuições delas. Essas atividades elas existem antes e depois da fase de execução. A primeira é planejamento e controle, em seguida vem análise e modelagem, implementação e execução, avaliação do critério de saída e relatório, atividade de encerramento de teste. Essas atividades aqui, no caso, o sílabus, ele define o nível de aprendizagem como bandeirinha verde, então essas atividades a gente tem que saber decor todas as 5, o nome de todas as 5 atividades. Mais para frente a gente vai ver as atribuições de cada uma, entrando em alguns detalhes não muito profundos, até porque na prova da CTFL não chega a ser num nível muito detalhista esses itens, mas é bom a gente dar uma passada em cada uma delas e ter a ideia da função de cada. É interessante compreender também que essas atividades ela não tem uma ordem de execução. Por exemplo, a gente pode estar executando o nosso teste, pode estar na atividade de implementação e execução, e através da atividade de controle a gente ter que alterar o nosso planejamento. Então, não é porque a gente está executando o teste que a gente não possa estar executando outra atividade. A gente, por exemplo, pode estar alterando inclusive também a nossa análise, a nossa modelagem dos nossos casos de teste,
na fase de execução. Então não existe uma ordem, né? Como a gente citou aqui anteriormente, essas atividades existem antes e depois da fase de execução. Agora a gente vai ver um pouco da diferença entre depuração e teste. Eu vou estar mostrando aqui, vou estar lendo essa parte do que o sílabus diz e depois eu vou estar mostrando na prática, exemplificando cada uma da atividade, se ela é de teste ou depuração. Vou mostrar aqui na prática para ficar bem claro e não sobrar nenhuma dúvida. Vamos ver aqui. O sílabus diz o seguinte, que depuração de código e teste são atividades diferentes. O teste, ele pode demonstrar falhas que são causadas por defeito. Já a depuração de código é a atividade de desenvolvimento que identifica a causa de um defeito, repara o código e checa se os defeitos foram corrigidos corretamente. Depois é feito um teste de confirmação por um testador para certificar se a falha foi eliminada. Atividades bem diferentes. Testadores testam, desenvolvedores depuram. Bom, aqui a gente viu alguns termos bem importantes. Um deles é o teste de confirmação. O que seria esse teste de confirmação? O teste de confirmação ele é executado depois que um codificador corrigiu o problema que a gente encontrou no teste anterior. Então, a gente foi lá, realizou o nosso teste, achou uma falha, cadastrou o incidente lá. O codificador foi lá, executou a atividade de depuração, encontrou o defeito, corrigiu o defeito e em seguida mandou para teste novamente. Quando a gente chega no teste que a gente vai realizar desse defeito, é chamado de teste de confirmação. Bom, eu vou estar demonstrando aqui na prática como que funciona. Por exemplo, eu tenho aqui um programa que calcula o IMC e aqui eu tenho um cenário de teste. Bom, o cenário de teste que eu tenho aqui, ele diz o seguinte, que uma pessoa com altura de 1,70 m, com 80 kg, o IMC dele é 27,68. Esse é meu cenário de teste. Então eu vou estar abrindo meu programa aqui, que calcula o IMC, vou digitar o nome da pessoa. Nesse caso eu estou executando a atividade de teste. Nome, altura, de acordo com o meu cenário. O peso da pessoa. E no caso ele diz o seguinte, o IMC de Pedro é 0,04. Nesse caso não é o meu resultado esperado, que o meu resultado esperado aqui era 27,68. Nesse caso eu estou executando a minha atividade de teste. O teste ele encontrou um defeito no programa. Agora eu vou estar fechando o programa, considerando que eu já cadastrei meu defeito. Agora eu vou estar fazendo a minha atividade de depuração de código. No caso, o codificador que faz essa atividade. Abri meu programa aqui e estou olhando, vou ter que identificar onde está o erro no programa. Nesse caso, o erro ele se encontra aqui nessa fórmula. Por exemplo, o meu IMC, aqui ele está dizendo que a altura ao quadrado dividido por peso, mas o correto da forma é o contrário, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, essa atividade é só um exemplo, né? No caso, o codificador aqui ele teria um problema maior, né? Normalmente, dependendo até identificar esse erro. Eu vou estar arrumando a nossa fórmula aqui. Corrigir o defeito. Eu fiz a atividade de codificador, agora corrigi meu defeito e nesse caso eu estou executando aqui a atividade de depuração de código, que seria a atividade de desenvolvimento que identifica a causa de um defeito, repara o código e checa se os defeitos foram corrigidos corretamente. Depois é feito um teste de confirmação por um testador para certificar se a falha foi eliminada. No caso, corrigi o defeito, mandei o programa novamente para teste, o testador vai executar seu cenário novamente. Nesse caso, o IMC de Pedro 27,68 bateu com o meu cenário de teste. Nesse caso, o meu teste de confirmação, ele me disse que o defeito foi corrigido com sucesso.
Então, da parte de depuração e teste, a diferença são essas. Então, eu acho que ficou claro aqui, né? Como diz o sílabus, atividades bem diferentes. Testadores testam, desenvolvedores depuram. Além disso, também vimos o termo teste de confirmação, que é um termo que normalmente ele cai na prova, tá? Que seria a confirmação que um defeito foi corrigido, né? A gente cadastrou o defeito, o codificador foi lá, arrumou e depois ele manda de novo para teste. Esse teste que confirma se o defeito foi corrigido ou não se chama teste de confirmação. Então é bom a gente lembrar disso, que provavelmente vai cair algo relacionado a esse termo. É isso, pessoal, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí e até a próxima. Valeu!